Paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o Bispo Elias do canal da Vara Adonai Deus da Bíblia. Amado, eu quero trazer de novo, você que entrou no meu canal e já conhece o meu canal, já deve conhecer. Eu quero trazer para o teu coração uma palavra do Senhor sobre a vinda do Senhor Jesus, que inclui a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. É lógico que a ressurreição dos mortos não há nenhuma controvérsia, não há muito o que se falar, mas o que mais se fala é sobre o arrebatamento. Quando será o arrebatamento? Mas Paulo, ele foi bem claro ao declarar que as pessoas que estiverem vivas não serão os primeiros a serem transformados. A Bíblia diz que primeiro os mortos serão ressuscitados. Então a ressurreição será primeiro com os mortos. Primeiro os mortos vão ressuscitar. E quando todos os mortos em Cristo ressuscitar, aí sim, os que estiverem vivos vão ser transformados e vão ser arrebatados, vão se juntar aos que já ressuscitaram, vão encontrá-los nas nuvens, nos ares, e juntos vão se encontrar com o Senhor Jesus. É o que nos diz 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Amém, irmãos? Está lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 15. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. É assim que nos diz o apóstolo do Senhor, falando com os tessalonicenses que estavam preocupados com a vida dos irmãos que haviam morrido. E Paulo fala para que não se preocupasse. Paulo até os repreendeu, dizendo: amados, vocês estão agindo como pessoas que não têm esperança. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, o crente, amado, ele não pode ficar preocupado com os irmãos que morreram, se entristecer, como que os irmãos que morreram em Cristo, acabou a existência dele, acabou a vida deles. Não é isso que nos revela a palavra do Senhor, amém? Não sejamos ignorantes, ou seja, não sejamos faltos de conhecimento. Todo crente que morre em Cristo, que morre fiel na fé, na obediência do Evangelho, servindo ao Senhor com fidelidade, morreu, mas sendo fiel ao Senhor Jesus, obediente ao seu Evangelho, confessando Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, irmãos, este está salvo. Ele está guardado no Senhor.
está guardado para a ressurreição. E no tempo certo, quando Jesus Cristo voltar, aqui o servo do Senhor nos fala claramente que primeiro os mortos vão ressuscitar. Depois os que estiverem vivos serão transformados e serão arrebatados juntos com os que já ressuscitaram, entrarão nas nuvens e irão até a presença do Senhor. Vão se encontrar com o Senhor e lá estarão para sempre com o Senhor. Amém? Estaremos para sempre, porque todos nós esperamos a vinda do Senhor. Mas o que eu quero falar, amado, é sobre o tal do arrebatamento secreto, ou do arrebatamento invisível, ou do arrebatamento antes da tribulação. Muitos acreditam que Jesus Cristo vai vir, mas antes da tribulação, e que a igreja não passará pela tribulação. Por quê? Porque eles dizem e afirmam que a tribulação é a ira de Deus. A tribulação é a manifestação da ira de Deus. E é lógico que Deus não está irado com a sua igreja. Deus não está irado com os seus filhos que lhes obedecem. A ira de Deus não é contra os seus filhos, não é contra a igreja do Senhor Jesus. A ira de Deus é contra o pecado. A ira de Deus, irmãos, é contra a maldade. Deus está irado contra o mal. E todos aqueles que abraçam o mal, todos aqueles que amam a maldade, certamente receberão a ira de Deus, porque eles escolheram o mal, eles escolheram a maldade, eles escolheram continuar vivendo no pecado. Então certamente esses receberão a ira de Deus. Mas a igreja do Senhor, a igreja de Deus, Deus jamais derramaria a sua ira sobre a sua igreja. Deus derrama a sua ira é sobre o mal. É para punir o mal. É para tirar o mal da terra, do planeta que ele criou. Jesus Cristo, ele virá para cumprir a sua promessa ao seu povo, à sua igreja. Promessa de Deus, a qual Deus vai cumprir na vinda do seu Filho para com a sua igreja, para com o seu povo. Mas muitos acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação porque eles creem que a tribulação é a ira de Deus. Amado, nós temos que ter esse entendimento. A igreja já passou por várias tribulações. Veja, meu amado, a perseguição da igreja pelo Império Romano, quando milhares, centenas e centenas de crentes, homens, mulheres, velhos, velhas, crianças, foram mortas. Homens e mulheres foram crucificados, foram queimados vivos, por causa da sua fé em Jesus. Então, meu amado, a igreja já passou por muitas tribulações. A igreja já passou e continua passando em alguns países. Países comunistas, países islâmicos. Então a igreja tem e ainda continua sendo perseguida. Não em todos os lugares, não em todas as nações, mas algumas nações que têm religiões radicais, continua perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, a tribulação é provação. Nós somos provados. A igreja vai ser provada. Porque dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, existem muitas pessoas que verdadeiramente não servem a Deus.
elas entram dentro da igreja, permanecem dentro da igreja, mas quantas dessas pessoas estão escandalizando a igreja, estão escandalizando o nome do Senhor, e eles estão dentro da igreja. Agora, somente nos países onde não há perseguição, esses crentes têm mais liberdade de ficar dentro das igrejas, porque lá eles não são coagidos a nada. Agora, nos países que é contra o Evangelho, que é contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, aí essas pessoas não entram dentro da igreja, porque eles não querem sofrer. Agora, nos países onde tem liberdade religiosa, onde o crente pode expressar sua fé em Jesus Cristo e viver a sua fé, viver o Evangelho, aí essas pessoas, elas entram dentro da igreja do Senhor. Então, quando o Senhor enviar a perseguição, permitir a perseguição, principalmente no tempo do anticristo, vai ser para provar a igreja, vai ser para mostrar quem é joio e quem é trigo. Então, a perseguição, meu amado, ela vem para mostrar quem é o verdadeiro crente e quem é o falso crente. Porque muitos entraram na igreja por causa dos benefícios que eles alcançam, bênçãos materiais, bênção na saúde e também, amado, a sua comunhão com a igreja. Muitas vezes, muitos crentes obtêm benefícios da comunidade evangélica, adquirem benefícios financeiros por pertencer à comunidade evangélica. Então eles não querem sair da igreja, mas eles não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com o Evangelho. Muitas vezes, com as suas atitudes, com as suas ações, eles estão escandalizando o Evangelho. Então a tribulação vai vir. Não para provar os crentes verdadeiros, mas para provar os crentes falsos. Porque os falsos, eles vão sair do nosso meio. Jesus Cristo fala que muitos vão trair uns aos outros. Crentes vão entregar os próprios irmãos. Por quê? Eles estavam dentro da igreja, mas não eram da igreja. E quando vier a perseguição, eles serão os primeiros a trair os verdadeiros irmãos. Então a pessoa mostra que ele é um verdadeiro cristão, é um verdadeiro servo de Deus, pela sua obediência ao Evangelho do Senhor Jesus. É aqueles que vivem a palavra de Deus ministrada por Jesus. É aqueles que obedecem a palavra do Senhor Jesus. É aqueles que obedecem o Evangelho do Senhor em todos os seus mandamentos. São pessoas que obedecem fielmente os mandamentos de Jesus, que nós vemos no Evangelho e que nós vemos também nas cartas dos apóstolos, nas doutrinas dos apóstolos que eles receberam de Jesus, eles passaram para a igreja. Então, meu amado, a igreja tem que estar preparada para passar por tribulação. A igreja tem que estar preparada, irmão, para passar pela perseguição. Ela vai acontecer. Não acredite naqueles que dizem que a igreja não vai passar por perseguição, que a igreja não vai enfrentar a tribulação. Olha o que Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Paulo até ensinou as igrejas, irmãos, cabe à igreja passar pela tribulação. A igreja passa por tribulação. Eu vou ler o texto para os irmãos, amém? Paulo, ele saiu confirmando a palavra do Senhor nas igrejas que ele abria. E aqui Paulo vai deixar este recado para os amados irmãos. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos
exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso é uma afirmação do apóstolo Paulo. Paulo já estava ensinando a igreja, falou: irmão, nós vamos entrar no reino de Deus, mas é passando por tribulação, nós vamos enfrentar muita tribulação. A igreja enfrentou muitas tribulações. Quanto mais fiel o crente é a Jesus, enquanto mais o crente é obediente aos mandamentos de Jesus, ele vai enfrentar a tribulação. Porque a nossa sociedade de hoje, amado, é uma sociedade cheia de imoralidade, cheia de abominações, que rejeitam a palavra de Deus. Eles não querem obedecer os preceitos de Deus, pelo contrário, estão lutando para desfazer. Surgem até igrejas ditas evangélicas que estão rejeitando o mandamento da palavra de Deus. Amado, a lei de Deus, ela ainda existe, mas só que a Bíblia fala que a lei de Deus é para os pecadores, mas a graça é para os salvos. Jesus falou que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir a lei de Deus. Jesus, ele cumpriu toda a lei de Deus. Então todas as bênçãos que nós recebemos de Jesus, porque ele cumpriu a lei de Deus. Agora Jesus exige de nós que nós cumpramos os seus mandamentos. E Jesus deu vários mandamentos. Jesus ele deu muitos mandamentos de como o crente deveria viver a sua fé neste mundo até que ele voltasse. Jesus nos deu várias doutrinas fundamentais para reger as nossas vidas. Nós temos visto nos dias de hoje, irmãos, que a igreja dita Igreja do Senhor Jesus não estão cumprindo a maioria dos mandamentos de Jesus. Isso nos mostra, amado, que a igreja que existe hoje, poucas pessoas da igreja que existe hoje entrarão no reino de Deus. Criaram até essa doutrina de que o crente não pode passar por tribulação, que o crente não vai passar por tribulação. Mas olha o que Paulo diz aqui em Atos 14, no versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então o crente enfrenta a tribulação, e vai enfrentar muitas até Jesus Cristo chegar, e vai enfrentar a maior de todas. Quando o anticristo chegar no poder, ele vai provocar uma das maiores tribulação contra a igreja. Mas quando Jesus Cristo voltar a essa terra, irmãos, ele vai destruir o poder da besta, do falso profeta. E a Bíblia diz que o Senhor vai lançar a besta e o falso profeta e todos aqueles que estavam no exército da besta e do falso profeta, vai lançá-los no lago de fogo. Então esse dia está chegando. Se prepare, igreja. Mas não se esqueçam, os primeiros a serem arrebatados, os primeiros a encontrar com o Senhor, os primeiros a voltar à vida, são os que morreram. Eles vão ser ressuscitados primeiro, e depois, os que estiverem vivos na vida do Senhor, serão transformados e serão arrebatados. Amém? Eu vou continuar, amado. Eu vou explicar com mais profundidade sobre o arrebatamento do Senhor, se ele vai ser visível ou se ele vai ser invisível. Na segunda parte eu vou estar explicando isso. Fica com Deus, em nome de Jesus.